Olá, amados, boa noite. Desejo a todos muita saúde, muita paz com o nosso eterno Salvador. Amados, hoje o estudo vai ser, vamos falar sobre o Consolador, né? Quem é o Consolador, né? E para falar quem é o Consolador, precisamos da palavra do Eterno, né? Porque a consolação vem dele. Então, vamos ter uma palavrinha com o Eterno, né? Pedir sabedoria para que nos guie por toda a verdade e assim possamos, né, degustar essas verdades, para que possamos compreender essas passagens bíblicas, né, que causam no mundo cristão muitas confusões. Uns falam que o Consolador é uma pessoa, outros dizem que é uma terceira pessoa, né? Outros falam que é o próprio Pai, outros falam que é o próprio Jesus falando, né? Então vamos orar, pedindo ao Pai que nos ajude para que possamos, né, ser guiados por toda a verdade, e cada um faz por si, né, as conclusões e retém aquilo que for bom. Oremos. Querido Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, pela oportunidade de abrir a Tua Palavra e falar com os nossos amados. Pedimos perdão nossas falhas, nossos pecados, e nesse momento nos guie por toda a verdade. Em nome do Seu Filho amado te pedimos, amém. Amados, o termo Consolador, ele é traduzido do grego Parakletos. É citado em apenas 5 versos da Bíblia, sempre pelo apóstolo João. Nós podemos confirmar isto em João 14:16, em João 14:26, João 15:26, João 16:7 e 1 João 2:1, né? Então é bom ter a palavra em mãos, né, para a gente seguir esses estudos aqui conforme diz a palavra, né? Vamos seguir a Bíblia no aspecto de livro, no aspecto de conhecimento. E vamos lá então ao assunto. O sentido original da palavra grega Parakletos está relacionada a alguém que está ao lado a fim de ajudar, defender, consolar. Há várias traduções possíveis para a palavra grega Parakletos. Além de consolador, tradução mais comum em português, algumas versões usam confortador, conselheiro, advogado e até mesmo paráclito como tradução possíveis para a palavra grega Parakletos. Nesta sessão vamos fazer uma breve análise sequencial, começando por João 14:16 e passando por todos os versos e textos onde o Parakletos é citado. Bom, o objetivo principal deste capítulo é revelar quem é o Parakletos. Das 5 ocorrências bíblicas da palavra Parakletos, as 4 primeiras saíram diretamente dos lábios de Jesus e foram relatadas por João. A última saiu da pena do apóstolo João em sua primeira epístola. Vejamos o que Jesus queria dizer quando prometeu um Parakletos para os seus discípulos, né? Então João 14 fala sobre o Espírito da Verdade, né? Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Parakletos, Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Interessante que o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Isso está em João 14:16 e 17. Interessante que Jesus rogou ao Pai um outro Consolador, uma consolação.
O interessante é que nós fomos aqui em Mateus 28. Vamos abrir nossas Bíblias aqui. Mateus 28, verso 20. Vamos falar aqui Mateus 28, 19, né? Tem uma ordem aqui aos salvos, né? Que Jesus deixou uma mensagem para nós, né? Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-os em meu nome e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Jesus falou aqui em Mateus que ele vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. E é verdade, amados, porque na Bíblia está descrito, né, vários momentos de consolação, onde nós podemos ler aqui em Atos 9, né, uma ocorrência que houve com o apóstolo, com Saulo, antes, depois passou a chamar Paulo, mas o nome dele era Saulo, né, Saul Rachalia. Então era um soldado, trabalhava para o regime romano naquela época, e Saulo, né, estava crente que estava fazendo um trabalho para a obra de Deus, enfim, estava enganado, né? Estava trabalhando para os senhores do sistema religioso daquela época, né? Os sacerdotes lá, daquele momento. Então, se formos abrirmos a palavra em Atos 9, amados, temos aqui um breve relato de consolação, libertação, né? Vamos ler essa passagem aqui para que possamos dar sequência a esse estudo sobre o Consolador e entendermos na realidade o que diz a palavra sobre esse tema aqui, né? Então, Atos 9, eu vou ler aqui. É bom acompanhar na Bíblia dos Amados, porque o assunto é bem interessante. Nós temos que estar falando a mesma língua, né, para que nada possa sair errado aqui, né, porque tem que ter responsabilidade com a palavra de Deus. Então vamos ler aqui Atos 9:1. Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Olha o que ele fez. Foi pedir-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém presos os que lá se encontrassem, pertencendo ao caminho. Que caminho? O caminho dos messiânicos, né? As pessoas que aceitaram Yeshua na época, o Jesus, né, qual conhecemos hoje, né? Quer homens, quer mulheres. Então ele foi lá na sinagoga, se dirigiu ao sumo sacerdote e pediu cartas para este feito. Bom, continuando o relato aqui, né? Então, estando ele em viagem, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu em claridade. Que situação, hein? Verso 4. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Ele perguntou: Quem é, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Bom, amados, estou aqui usando a versão bíblica da Bíblia de Jerusalém, né? Imagina você, vamos nos pôr no lugar de Paulo naquele momento ali, né? Chamado Saulo, né? Imagina você numa sinagoga, na igreja hoje, vamos supor, na igreja maior da face da terra. Aí você pede lá ao Papa, ao presbítero, cartas para perseguir alguns pequenos membros que estavam com uma fé contra o regime padrão, né? Contra o sistema que estava vigente. Então Paulo teve a carta, né? Saiu lá, né? Todo, né? Seu exército de pessoas e foi seguir essas pessoas, né?
pelo caminho, de repente, caminhando lá, não sabemos se estava de cavalo, se estava a pé, enfim, apareceu um clarão grande, uma voz forte falou com ele e ele caiu por terra. Se ele caiu por terra é porque a voz foi forte, e um clarão muito forte. De certa maneira que, enfim, continuando o relato aqui, né, vamos deixar a palavra falar por nós mesmos, né, não vamos fazer muito acréscimo, porque a palavra tem que prevalecer aqui. Ok, então, verso 6: mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que fazer. Bom, verso 7: os homens que com ele viajavam detiveram-se, emudecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo ergueu-se do chão, mas embora tivesse os olhos abertos, não via nada, amados. Conduzindo-o então pelas mãos, fizeram-no entrar em Damasco. Paulo esteve por 3 dias sem ver, e nada comeu nem bebeu nesse período. Ora, então houve uma força ali que atuou ali naquele momento, né? Falou com ele. Ao mesmo tempo ele tomou um susto, ficou cego. Em seguida teve uma consolação e automaticamente um batismo, né? Deixou de ser Saulo, passou a ser Yohanan, Paulo, né? Agora não, deixou de ser, passou a chamar Paulo, não é João. Estamos no livro de João, nos relatos também. Então nós vemos que aconteceu 3 eventos: reconhecimento, revelação de Jesus, falando com Paulo ao vivo e a cores, conversão de Paulo e o nascimento de novo, um novo homem, né? Paulo deixou de perseguir os messiânicos, os cristãos daquela época, e passou a ouvir a voz do Salvador. Continuando aqui, no verso 10 de Atos 9: ora, vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse em visão: Ananias. Ele respondeu: estou aqui, Senhor. E o Senhor prosseguiu: levanta-te, vai pela rua chamada direita e procura na casa de Judas por alguém de nome Saulo de Tarso. Ele ora, e acaba de ver um homem chamado Ananias entrar-lhes. Ele impor as mãos para que recobre a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos a respeito deste homem, questionando o Eterno, hein? Quantos males fez a este teus santos em Jerusalém? E aqui está, com autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor insistiu: vai, porque este homem é para mim um instrumento de escol, para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos israelitas. Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Ananias partiu, entrou na casa, impôs sobre ele as mãos e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas. É para que recuperes a vista e fiques repleto do Espírito de Deus, né? Do Espírito Santo. Então Paulo já foi ali, naquele momento, liberto da sua cegueira, né? Ele nasceu de novo também, porque teve uma total conversão, né? E já recebeu também os dons do Espírito do Eterno, né? Bom, na sequência, né, amados, relatou aqui, ó, Atos 9 e 18, logo caíram dos olhos umas como escamas, e recuperou a vista. Recebeu então o batismo. Olha só, ele foi batizado. E tendo tomado o alimento, sentiu-se reconfortado. Olha que maravilha de consolação que o apóstolo Paulo passou em vida. Era rebelde e deixou a rebeldia e tornou-se um cordeirinho, né, para salvar almas. E foi até, né, foi morto pelo Evangelho, está salvo, né, pelo sangue do nosso Messias. E aqui está um dos maiores momentos de revelação de quem é o Consolador,
O incrível é que tem pessoas criando uma situação, né, uma terceira pessoa, né? Sabemos que o Espírito do Eterno está totalmente em Jesus, e esse fala a qualquer momento, está aqui conosco em espírito, e não falou com Saulo aqui fisicamente, né, só o Espírito de Jesus ali falando com Saulo. Então isso aqui é o evangelho puro, amados, que a gente tem que exaltar, né? Esse é a consolação que ele rogou ao Pai, né? Então, dando continuação aqui, né, aos versos de João, Jesus prometeu o Consolador, e o Consolador está conosco, a consolação, Paracletos. Mas quem é o Paracletos? Cristo mesmo responde: o Paracletos é o Espírito da verdade, em João 14, 16 e 17. Portanto, o Espírito da verdade é o Consolador prometido por Cristo. A verdade tem Espírito. É evidente que estamos lidando com elementos simbólicos, cuja interpretação deve ser dada pela própria Bíblia, né? Como estamos vendo aqui, amados. Qual é, ou quem é o Espírito da verdade? Bom, primeiramente temos que entender qual é a definição da verdade, dentro do contexto do capítulo 14. O leitor atento perceberá que logo nos primeiros versos de João 14, a verdade é definida por Cristo, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, 16. Portanto, se a verdade nesse contexto é Jesus, então o Espírito da verdade pode ser interpretado naturalmente como Espírito de Cristo, como diz o irmão White, né, nos Adventistas, né? Ao longo deste estudo, teremos outras evidências de que o Consolador, o Espírito da verdade, é de fato o próprio Espírito de Cristo. Concluiremos que é o pneuma de Cristo que nos consola, amados. Então não tem nada de terceira pessoa aqui não, né? Terceira pessoa já é doutrinamento romano, já é doutrinamento que não está nada na Bíblia, né? As pessoas estão criando situações aqui, mas um dia todos serão libertos, os verdadeiros, né? Digo, né? Bom, Cristo falou lá em Mateus 28, 20: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. De fato, Paulo afirma que nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso está em Romanos 8, 39, nessa passagem, né? É muito gostoso, né, a gente empanhar essas verdades, né? Vamos continuando aqui. Bom, ora, o Paracletos, o Consolador, é o próprio Cristo que está conosco, não mais em carne, mas atuando através do seu Espírito. A próxima evidência de que o Paracletos é o próprio Espírito de Cristo vem logo em seguida em João, né, 14, 18, após dizer que o Espírito da verdade estará em vós. Verso 17, Jesus afirma no verso 18: não vos deixarei órfãos, virei para vós. E veio mesmo, está lá conosco aqui hoje até hoje, né? Desde quando Jesus ascendeu aos céus, ele rogou ao Pai, enviou o que? O seu Espírito na terra. Isso aqui, nos convencendo, né? O que? Da verdade, né? Do amor do Eterno para conosco, para que possamos nos arrepender dos nossos pecados, para que possamos ter uma mudança de vida, né? Para que possamos viver eternamente, enfim, né? Porque tudo vem dele. O Pai nos amou primeiro, não parte de nós, parte de Deus. Essa esperança, essa vida eterna. Bom, e acrescenta: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, eu vos em mim, e eu em vós. João 14, 20. Bom, amados, notem a semelhança das expressões nos versos 17 e 20. No verso 17, Jesus afirma que o Espírito da verdade estará em vós, em nós. No verso 20, ele repete o conceito afirmando que ele, o próprio Jesus, estaria em vós. Exatamente a mesma expressão que foi utilizada para Espírito da verdade é agora usada para Cristo. Isto indica claramente que Cristo estava prometendo enviar o seu próprio Espírito, não uma terceira pessoa, como não poderia estar ajudando e consolando seus discípulos pessoalmente, em carne. Estaria com eles de outra forma, através de seu pneuma, seu Espírito.
A manifestação do Paracleto, Espírito de Cristo, é prometida também no verso seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Bom, como os verbos estão no futuro, fica claro que Jesus não estava se referindo à manifestação em carne, pois esta já era uma realidade no tempo presente para os discípulos. Naquele momento lá, que ele estava em vida, né? Ele estava em carne, né? Ok, né? Quando Cristo afirma e me manifestarei a ele, ao que guarda os mandamentos, claramente indica uma manifestação no futuro, não em carne, mas em espírito. A promessa do verso 21 está intimamente relacionada à promessa dos versos 16, 17, 18, 19 e 20 de João 14. É a mesma promessa. Trata-se da promessa de que Jesus não deixaria seus discípulos desamparados, mas ele viria e se manifestaria a eles de outra forma espiritualmente. Foi quando lá teve lá o Pentecostes, né? As línguas de fogo, cada um recebeu um dom, né? Todos os discípulos receberam um dom, exceto Judas lá, que, né, foi dos Iscariotes, né, amados? Que teve outro propósito, né? Bom, a conclusão de que o Consolador, o Espírito da Verdade, é o próprio Espírito de Cristo, é ratificada quando analisamos os versos 16 a 21. No contexto, considerando que Cristo está falando de um assunto específico e não de vários assuntos ao mesmo tempo. Analisar o verso dentro do contexto é a chave para chegarmos a esta conclusão, né? Louvado seja Yahvé, né? Essa palavra não falha, né? Os versos seguintes apenas afirmam o que descobrimos até aqui. Veja o verso 22, amados, aí, né? Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. João 14, 20. Bom, até então tínhamos visto que Cristo viria e se manifestaria em espírito aos seus servos obedientes. Tá? Obedientes. É sério isso aqui, né? Agora, porém, lemos que o Pai, juntamente com Jesus, faria morada nesses servos fiéis. Como isto pode acontecer? É simples. Já vimos anteriormente que Jesus Cristo e o seu Pai têm o mesmo espírito, pneuma. Por isso, eles são um em propósito, né? Um em fim, né? Jesus não faz nada que o Pai não quer. É exatamente este espírito pneuma que virá habitar em nós. Não é errado entendermos que Deus também é nosso Consolador. Tudo parte dele, do Eterno, né? Quem gerou o Filho? Não foi o Pai? Então o Pai é o maior, né? Temos hierarquia no céu, viu, amados? Igual não, diferença nesse nome. O apóstolo Paulo afirma que nosso Deus é o Pai das misericórdias e Deus dá toda a consolação. Está em 2 Coríntios 1:3. Também afirma que Deus, que consola os abatidos, os consolou. 2 Coríntios 7:6. Portanto, o Espírito da Verdade, o Consolador, é também o Espírito de Deus. Aleluia! Aleluia! Ai, que beleza aqui. Após uma breve explicação em decorrência de uma pergunta de Judas, no verso 22, Jesus o menciona pela segunda vez, Paracletos, verso 26. Agora, o mestre chama o Consolador Paracletos de Espírito Santo, né? O problema é que nós temos uma tradução aqui chamada Espírito Santo, né? Se você pegar uma Bíblia israelita, uma Bíblia que não passou pela Vulgata dos textos recépticos, você vai ler lá, Espírito, né? Ruach, Hakodesh, ou seja, o sopro do Eterno, o sopro de Deus, né? Sopro do Santo de Israel, né? Espírito Santo, né? Uma referência direta ao Santo de Israel. Bom, não há razão que, para acreditar que o Consolador do verso 16 seja diferente do Consolador do verso 16, é o mesmo Paracletos, o mesmo Consolador do mesmo verso 16. Mas no verso 26, em vez de chamá-lo de Espírito da Verdade, Jesus o chama de Espírito Santo.
poderemos novamente colocar uma fórmula de igualdade para interpretar os símbolos. Ok? Então, nos versos 16 e 17, lemos que o Consolador é igual ao Espírito da Verdade. No verso 6, temos a definição da verdade. Verdade é igual ao quê? É igual a Jesus. Jesus foi o quê? Jesus foi a Torá viva, né? Ele cumpriu todo o propósito do divino, né? Deixou a judeus e gentios o exemplo de como nós devemos viver, né? Então, usando as duas igualdades acima, chegamos à seguinte conclusão: Consolador é igual ao Espírito da Verdade, que é igual ao Espírito de Cristo, que é igual ao Espírito de quem ungiu, do próprio Eterno. Ou seja, lendo os versos 6, 16 e 17, já podemos concluir quem é o Consolador, Paracletos. Trata-se do próprio Espírito de Cristo. Isto é confirmado posteriormente. Amados, não nos deixeis-vos nos enganar, né? A palavra é exata. Conhecerei a verdade e ela vos libertará. Eu quero fechar hoje esse estudo com vocês, lendo João 17, verso 3. Tem várias passagens na palavra, né? O nosso relacionamento é com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo é o próprio Espírito do Eterno, do Deus Pai, ungiu Jesus. Então não tem nada de terceira pessoa, não. Isso aí é uma enganação de trindade que não dá. Bom, João 17,3 fala: ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Quem enviou Jesus Cristo à terra? O Pai, né? Então, que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós, e na comunhão para com o Pai, possamos crescer em unidade, possamos, né, sempre optar para o lado da verdade, para que ninguém vos engane, né? E hoje em dia nós temos que estudar muito a palavra de Deus, amados, porque tem muitos livros aí, e os livros estão comprometidos muita coisa, e temos que sempre estar em espírito de oração, que o inimigo ronda, e a verdade, uma vez alcançada, amados, ela tem que prevalecer dentro de toda a mentira, todo o engano do sistema, né? Vimos aqui que nós vamos fazer também sobre um estudo sobre a Trindade, né? Isso é uma doutrina romana formatada há mais de 20 anos, que tomou conta de toda a igreja cristã. É um elo da igreja matriz lá com as filhas, né? Temos alguns versos aqui nessa tradução de Almeida que nos corrobora para isso, mas vamos fazer uso de várias bíblias. Dentre elas temos aqui, ó, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia judaica, vamos também conseguir em português, e vamos seguir esses estudos ao pé da palavra, né? Já temos bastante material pronto também no YouTube sobre essas doutrinas humanas, tradições, e nós devemos nos livrar dela para que toda a idolatria caia por terra, não só a doutrinária, mas também nossa idolatria pessoal também, né? Você gera tudo aquilo que está nos impedindo de crescermos espiritualmente, ou seja, os atrativos do mundo, né, que cerca todo dia as pessoas, né? Diversas modalidades aí de adoração ao qual o povo de Deus está metido, mas sabemos que é o remanescente que será salvo. Então nós temos que ter toda a responsabilidade de chamar para nós, né? E com muita oração pedimos ao Pai que nos livre de todo esse tipo de coisa ruim, feitiçaria nos imposta aí. Obrigado por todos, um abraço e até a próxima gravação. Que a paz do nosso Senhor esteja com todos vós. Amém.